nós que estaremos aqui, você pode abrir, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 16 até o verso 20, passagem bastante conhecida da Grande Comissão. Nós vamos refletir nesse texto nessa noite, na nossa série de mensagens ainda sobre a igreja e a missão de Deus, como nós participamos dessa missão como povo de Deus, sendo a sua igreja. Então, Mateus 28, a partir do verso 16, eu vou pedir que à medida que você encontrou o texto, você se coloque de pé, para nós lermos a palavra do Senhor em reverência a ela. Assim diz a palavra de Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, santa, fiel, mais afiada do que uma faca de 2 gumes e capaz de penetrar profundamente no nosso ser, de discernir os nossos pensamentos e o nosso coração, as intenções e os nossos desejos. Que essa palavra possa, Senhor, nos ferir nessa noite. E que essa mesma palavra que nos fere possa nos curar, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Na semana passada, nós começamos a nossa série de sermões sobre a igreja e a missão de Deus. Nesses 8 anos, nesse mês em que celebramos os 8 anos da CBI, queremos refletir não apenas de modo abstrato, mas olhar de fato para a nossa própria realidade e se nós estamos cumprindo a missão que Deus nos outorgou como seu povo, como a sua igreja, como aqueles que devem ser representantes do seu reino aqui na terra. No último sermão, nós vimos o que Deus está fazendo no mundo. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus missionário. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus que está buscando o perdido, está trazendo vida, está restaurando. O que Deus está fazendo no mundo é reunir um povo remido por meio de Cristo Jesus, com o objetivo de restaurar a criação para a sua própria glória. Essa é a missão de Deus, é isso que Ele tem feito desde que Adão e Eva caíram no Éden e foram expulsos. Deus está reunindo um povo para si. Esse povo exatamente começa com o chamado de Abraão, um chamado no qual Deus o abençoaria, mas ao mesmo tempo ele seria bênção para todas as nações. Nós vimos que Israel também, formado da descendência de Abraão, tem essa mesma comissão, essa mesma missão, e nós vemos como Israel falha em cumprir isso. E nós vimos então que por meio de Cristo, o verdadeiro Israel de Deus, o Senhor está formando agora um povo remido por meio da obra da cruz, para trazer para si aqueles que lhe pertencem e que então glorificarão o próprio Deus por meio das suas vidas, até que Cristo volte para restaurar todas as coisas. E nós vimos que nessa missão de Deus, a igreja, então, ela é parte central do seu plano. Ela é o agente da redenção nesse momento da história. Ela é o local onde o Espírito habita e ela é capacitada para ser o meio através do qual Deus está cumprindo a sua missão. Deus cumpre a sua missão hoje através da igreja. Ele está agindo na igreja e através da igreja em favor do mundo perdido, por meio da proclamação da obra de Cristo, o nosso Senhor. A igreja não é um ponto fora da curva, não é aquilo que Deus fez quando as coisas saíram do controle.
a igreja é o plano de Deus desde a eternidade, a reunião daqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E por meio desse povo, Deus está alcançando o mundo, reunindo para si aqueles que lhe pertencem. E por meio disso, por meio da proclamação do Evangelho, Ele está trazendo essas pessoas para se unirem como a sua igreja. Um povo composto de judeus, gentios, homens, mulheres, ricos, pobres, iletrados, pessoas com estudo, gente de todo tipo, de toda tribo, língua, povo e nação, que então glorificará ao Senhor por meio da sua vida e por meio da sua união por meio de Cristo Jesus. Então hoje, nós veremos exatamente como a igreja se junta a Deus em sua missão. Como a igreja, ela sendo o seu instrumento, ela de maneiras específicas cumpre a missão que lhe foi dada dentro da missão de Deus. Então, o nosso objetivo hoje é respondermos com o que se parece uma igreja que é comprometida com essa missão. Como deveria se parecer uma igreja que está de fato sendo usada como esse instrumento, como cantamos aqui, sendo as mãos e os pés do Senhor para levar a salvação a todo perdido. Para pensar sobre isso, a gente vai olhar sobre o texto da Grande Comissão que nós lemos aqui. E a primeira coisa que nós notamos, quando olhamos para o texto da Grande Comissão, é que no verso 17, nos é dito que os 11 discípulos de Jesus foram para Galiléia e que encontraram Jesus no monte que lhe foi designado, como o próprio Jesus disse que iria à frente deles e os encontraria na Galiléia. E a primeira coisa que nós notamos quando esses discípulos encontram o Cristo ressurreto é que eles se curvam em adoração a Ele. A primeira coisa que nós percebemos é que aqueles discípulos que agora estão diante do seu Senhor ressuscitado, eles se curvam em adoração, embora houvesse alguns que hesitaram, e nós não sabemos se ele está se referindo exatamente ao grupo dos 11, ou talvez alguns outros discípulos que também os acompanharam e ainda não haviam visto o Cristo ressurreto. Mas o fato é que a adoração, ela é o princípio da missão. E a gente vê isso no verso 17. Os discípulos, quando veem o Cristo ressurreto, eles o adoram. A adoração, ela é o princípio e o fim da missão. Toda a missão da igreja começa com adoração e termina em adoração. Começa com nós nos curvando e nos prostrando diante do Cristo ressurreto, diante do Deus glorioso de toda a terra, Criador de toda a terra. E ela termina com um povo se prostrando em adoração em Cristo Jesus e adorando ao Deus Criador de toda a terra. A igreja existe para adorar ao Senhor. A igreja existe para que Deus seja glorificado por meio dela. Nós fazemos missões transculturais porque existem lugares onde Deus ainda não está sendo adorado. Nós pregamos o Evangelho para os nossos vizinhos porque eles ainda não adoram ao Senhor. Nós anunciamos as boas novas àqueles que estão perdidos, porque queremos que eles se juntem a nós em adoração ao nosso Deus. Toda a nossa missão como igreja, a nossa existência como povo redimido de Deus, ela começa em adoração e ela termina em adoração. Mas o que é interessante nós notarmos é que essa adoração, ela molda a nossa identidade como povo de Deus. A nossa identidade missional, de um povo que está em missão, em todo tempo, em cada esfera da nossa vida. O culto, então, meus irmãos, diante dessa perspectiva, é a coisa mais importante que nós fazemos como igreja. Cultuar ao Senhor é a atividade mais importante que a igreja faz. Porque é o nosso culto, é a nossa adoração que nos molda como povo de Deus. A nossa identidade como povo é moldada pela adoração. Alguns dizem que nós somos como nós cultuamos.
A maneira como nós cultuamos a Deus é importante, porque a nossa adoração nos insere na verdadeira história do mundo. A história do que Deus está fazendo em Cristo para restaurar a sua criação. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, e a Bíblia é aberta, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor e cantar as Escrituras, quando nós nos reunimos e nós ouvimos a Bíblia sendo pregada, quando nós vemos orações baseadas nas Escrituras, nós estamos ouvindo a história de Deus, a história do povo de Deus, e nós estamos sendo lembrados que nós estamos inseridos nessa história, nós fazemos parte dessa história, somos um povo que foi remido. A nossa vida, ela não se resume em acumular dinheiro, ela não se resume em acumular bens, em acumular prazer, ela não se resume em ser simplesmente feliz de uma maneira hedonista. A nossa vida não se resume ao nosso trabalho, ao nosso casamento, aos nossos filhos. A nossa vida, ela foi feita para ser vivida para a glória de Deus. E quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós somos expostos semana após semana à verdade do Evangelho, a verdade de que nós somos pecadores, de que merecíamos a condenação, mas por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos aceitos, perdoados, remidos e lavados, e fomos colocados na família de Deus, no povo de Deus, e agora nós somos chamados a proclamar esse Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós somos lembrados continuamente disso quando nós cultuamos. É por isso que na nossa igreja nós procuramos ter uma liturgia bem estabelecida. Se você pegar a nossa ordem de culto, você verá que todo domingo nós abrimos a Bíblia para louvar ao Senhor. A nossa adoração é direcionada pelas Escrituras. Nós louvamos ao Senhor em resposta à revelação do nosso Deus. Nós somos chamados a confessar os nossos pecados, com a certeza de que eles são plenamente perdoados por causa de Cristo Jesus. Nós recebemos a palavra por meio da pregação. Nós somos ensinados como viver de um modo a glorificar a Deus nesta terra. Por isso, a adoração, ela dá ao povo de Deus o seu foco e a sua direção em diversos aspectos da vida. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, não estamos apenas recebendo informação, mas nós estamos sendo formados, moldados, modelados pela palavra de Deus. Na adoração, a vida da igreja encontra a sua finalidade. Nós fomos salvos para adorar ao Senhor. Isso é um princípio. Quando Deus liberta Israel do Egito, Ele o faz para que o povo possa adorar ao Senhor. Quando Ele nos liberta do cativeiro do pecado, Ele faz para que nós possamos adorá-lo e glorificá-lo. E é por isso que uma igreja que adora ao Senhor, essa adoração ela precisa ser moldada e baseada pela palavra, especialmente a pregação do Evangelho. A pregação desse Evangelho é o meio poderoso através do qual Deus alimenta e capacita o seu povo para a missão. E é por isso que tudo que a gente faz no culto é ler a palavra, cantar a palavra, orar a palavra, pregar a palavra. Ela está no centro da nossa adoração. Porque é através desta palavra, é através deste Evangelho, que nós reconhecemos o que Deus está fazendo através de Cristo. E é por meio desse Evangelho que nós somos transformados diariamente na nossa vida. É a palavra que nos informa essa história, essa verdadeira história, a qual nós somos chamados a viver. É a palavra que nos denuncia todas as outras falsas narrativas presentes em nossa sociedade e que tentam ganhar o nosso coração. Todos nós estamos vivendo alguma história, meu irmão. Ou você está vivendo a história de Deus, ou você está vivendo uma falsa história.
Ou nós estamos vivendo uma história que nos chama a glorificar ao nosso Deus? Ou nós estamos vivendo uma história que nos chama a buscar deuses falsos e encontrar a nossa esperança em deuses falsos? Seja uma cultura de consumismo, que nos diz que existimos apenas para consumir, acumular bens e acumular capital. Seja uma cultura hedonista que diz que nós existimos para encontrar prazer e aquilo que nos dá maior prazer é aquilo que dá sentido à nossa vida. Seja uma sociedade utilitária que usa os outros para alcançar o seu próprio fim. Nós somos moldados por histórias, por narrativas que tentam ganhar o nosso coração o tempo todo. Seus professores na faculdade, seu chefe de trabalho, os comerciais na televisão, os programas que você assiste, todos eles estão te chamando para viver uma história. E viver através dessa história. É o Evangelho que nos denuncia todas essas falsas visões de mundo. E ele então nos aponta para qual é o verdadeiro caminho e qual é a verdadeira história, a história daquilo que Deus está fazendo através de Cristo para a nossa salvação. E à medida que esse evangelho é proclamado, Deus vai chamando o seu povo à existência. Enquanto a palavra é pregada, Deus vai despertando corações, vai chamando um povo à existência como uma comunidade que está em missão. Ele molda essa comunidade como um povo fiel e opera por meio dela para atrair outros à fé. A adoração é central na igreja, meus irmãos. A igreja existe para adorar a Deus conforme a sua palavra, e está em missão para que mais pessoas o adorem. Nós nos reunimos para adorar a Deus e chamamos outras pessoas para se juntarem a nós na adoração a esse Deus grandioso e poderoso. Mas outra coisa que o texto da Grande Comissão nos revela é baseado em que está essa missão, ou qual é o poder que nós recebemos para essa missão. No verso 18, nos mostra que Jesus, aproximando-se dele, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, sobre qual autoridade que nós somos enviados? Sobre a autoridade de Cristo. Quem nos chamou a pregar? Quem te deu o direito de pregar? Cristo. Quando questionados, a nossa resposta é: aquele que detém toda a autoridade. É por isso que cristãos, ao longo da história, têm entregado e dedicado a sua vida a essa missão, de ir para povos estranhos, estrangeiros, abandonaram o conforto do seu lar, foram pregar entre tribos indígenas hostis, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque há uma ordem direta e há um poder sobre eles para o cumprimento dessa missão. A autoridade de Cristo, somos enviados debaixo da autoridade dele. O poder para desempenhar e cumprir a nossa missão repousa nessa autoridade. E repousa no fato de que esse Cristo, que detém toda a autoridade, promete acompanhar a sua igreja todos os dias. Ou seja, meus irmãos, é uma missão que já tem o seu sucesso garantido, não por causa de nós, mas por causa daquele que nos envia e nos sustenta e trará êxito a essa missão. A missão da igreja será sucedida porque é o próprio Cristo que vai à nossa frente. E por isso as portas do inferno não podem prevalecer. A igreja avançará e o inferno recuará.
Essa é a imagem que Jesus está pintando para nós do seu povo. A igreja avança e as portas do inferno não podem resistir. A igreja milita, a igreja caminha, a igreja despoja o inferno, a Satanás, os seus poderes, e resgata os seus cativos. As portas do inferno não podem prevalecer, porque Cristo é quem vai à nossa frente. E é com base nessa verdade que nós, meus irmãos, podemos ser ousados em nos envolvermos na missão do Senhor Jesus. Porque é Ele quem vai à nossa frente. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos direciona. E ninguém pode resistir ao agir de Cristo, o nosso Senhor. Mas agora, há uma realidade que nós devemos entender e que deve ser clara para nós, diante do fato de que essa missão é feita debaixo da autoridade de Cristo. É que esse fato deve nos levar a sermos um povo dedicado à oração, especialmente à oração comunitária. O missiólogo e pastor Michael Gorin, ele diz o seguinte: a igreja que não aprende a orar com fervor e de maneira comunitária, simplesmente não se tornará jamais uma igreja verdadeiramente missional. A oração é essencial para a missão da igreja, porque essa é a missão de Deus. Se nós vamos cumprir a missão de Deus, meus irmãos, debaixo da autoridade de Jesus, nós devemos fazer isso em total dependência do Senhor. Se nós estamos sendo enviados debaixo da autoridade, do poder de Jesus para cumprir essa missão, precisamos cumpri-la em oração, em total dependência dEle, porque na nossa própria força, no nosso próprio poder, na nossa própria autoridade, nós somos incapazes. Nós não podemos cumprir a missão de Deus confiando em nossos próprios recursos, em nosso próprio planejamento, em nossa própria força, em nossa própria criatividade. Precisamos ser um povo que ora, porque é por meio da oração que nós demonstramos a nossa dependência de Deus. É por meio da oração que nós dizemos: Senhor, sem o Senhor, nós não conseguimos fazer isso. Por isso, vem conosco, nos acompanhe, vá à nossa frente, nos lidere na batalha. Como Moisés disse, se o Senhor não vier conosco, não nos faça sair daqui. Essa é a oração que nós como igreja precisamos fazer. E essa é a dependência que nós precisamos ter de Deus, meus irmãos. Sem oração, nós não conseguimos cumprir a missão de Deus. Como tem estado a sua vida de oração? Como tem estado o seu desejo de se reunir com a igreja para orar nos cultos de oração? Será que você não vem porque você não pode, ou você não vem porque você não tem interesse? Meus irmãos, quanto mais nós compreendemos a missão que Deus nos deu, mais dependentes do Senhor nós seremos. Quanto mais nós compreendermos que não somos capazes de fazê-la por nós mesmos, mais oração nós faremos. Mas é interessante que ao focarmos na missão, ela também reorienta as nossas orações. Nós somos desafiados a abandonar as nossas orações egoístas e consumistas, que são só feitas pensando em nosso benefício e no benefício dos nossos, e passamos a ter uma visão mais abrangente. Passamos a orar como Jesus nos ensina, tendo uma prioridade no avanço do reino. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Os primeiros pedidos que Jesus nos ensina a orar: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus está nos ensinando a orar por missões. Jesus está nos ensinando a orar pelo avanço do reino.
Quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, Ele não está dizendo que o nome de Deus não é santo o suficiente e nós precisamos torná-lo santo. É um desejo para que mais bocas o glorifiquem como Deus, o reconheçam como Deus soberano. Quando Ele diz, venha o seu reino, é o desejo de que esse reino avance e expanda por todas as nações. Quando Ele nos ensina a orar, seja feita a tua vontade, é para que da mesma forma que todos no céu se submetem à vontade do Senhor, na terra também seja feito dessa forma. É uma oração por missões. É uma oração pelo avanço do reino. Jesus nos ensina qual deve ser a prioridade das nossas orações. Não que nós não possamos orar por nossas necessidades. Esses pedidos são válidos, como a própria oração do Pai Nosso nos ensina. Depois, Jesus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Mas se nós só oramos por isso, meus irmãos, se nós só oramos pelas nossas necessidades, pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, pelas nossas preocupações, nós estamos demonstrando um coração egoísta e nós ainda não entendemos a prioridade do reino em nossas vidas. Qual foi a última vez que você orou para que o reino de Deus avance? Qual foi a última vez que você orou para que o Senhor abençoe os missionários que estão no campo, para que a missão deles seja bem-sucedida? Qual foi a última vez que você orou por povos que estão sendo perseguidos nesse momento? Qual foi a última vez que você orou para que Deus abençoe um plantador que está no campo, sofrendo para pagar as contas da igreja? Qual foi a última vez que você orou por um avivamento na nossa cidade? No nosso bairro? No nosso país? Ou será que as nossas orações são apenas sobre os nossos problemas, as nossas necessidades? Nós precisamos aprender a orar como Jesus. John Piper, com base em João 15,16, ele afirma que Deus nos deu a oração, porque Jesus nos deu uma missão. Deus nos deu a oração, porque Jesus nos deu uma missão. E o texto de João 15,16 diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Ele os conceda, na verdade. Esse texto é muito deturpado, porque às vezes a gente pega só o final da oração. E alguns ensinam, está vendo? Tudo que você pedir a Deus em oração, Ele vai te dar. Mas esquecem o contexto no qual está inserido. Está no contexto da missão da igreja, está no contexto de um povo que está sendo enviado, e que ao orarmos sobre essa missão, pelo avanço dessa missão, pela concretização dessa missão, o Senhor nos responderá. Porque o Pai dará tudo o que os discípulos pedirem em oração, porque eles foram enviados para produzir frutos. E tudo o que nós orarmos a respeito dessa missão, o Senhor nos concederá. Aqui nós vemos que a oração está intimamente ligada com a missão que Deus nos deu. Como o próprio Piper ilustra no seu livro sobre missões, ele diz que a oração é um comunicador de guerra para ser usado no campo de batalha. Mas nós o estamos usando como aparelho doméstico. A oração deveria ser aquele aparelho de comunicação que as pessoas que estão na linha de frente, eles usam para se comunicar com o quartel-general, para dizer, a batalha aqui está mais quente, Senhor, manda apoio, manda recursos, porque aqui está difícil de avançar. Precisamos de reforços, precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos avançar nessa área, Senhor, e precisamos que o Senhor nos faça avançar nessa área. Mas nós domesticamos esse aparelho de guerra. Estamos usando esse walkie-talkie para pedir, Senhor, me dá um carro novo. Senhor, eu queria tanto. E aí você coloca coisas tão banais.
pelas quais nós oramos. Tiago mesmo vai nos dizer que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal para gastar em nossos próprios prazeres. Essa visão da missão precisa reorientar a nossa oração, meus irmãos. Nós precisamos aprender a orar de acordo com Jesus. Orar em nome de Jesus significa orar pelas coisas que Jesus oraria. Não significa que se você terminar a sua oração dizendo em nome de Jesus, Deus vai conceder tudo o que você quiser. Significa que você está na presença de Deus, debaixo da autoridade de Jesus, como se estivesse orando por aquilo que Jesus oraria, pedindo por aquilo que Jesus pediria. As nossas orações precisam ser orientadas para a missão que Deus nos deu. Mais uma vez, isso não significa que não podemos orar por nossas necessidades, elas têm espaço na nossa vida, mas se nós só oramos pelas nossas necessidades, meus irmãos, isso significa que nós estamos completamente alheios ao que Deus está fazendo no mundo. Quando nós compreendemos a missão, nós então compreendemos o papel da oração em nossas vidas também. Quando nós compreendemos que somos chamados a ir debaixo da autoridade de Jesus, nós entendemos que nós só podemos cumprir essa missão em total dependência dele, não pela nossa força, não pelo nosso braço, mas debaixo da oração. E quando compreendermos isso, então dobraremos os nossos joelhos e clamaremos ao Senhor, e Ele nos ouvirá. Mas uma outra coisa que o texto da Grande Comissão nos mostra sobre como deveria ser uma igreja que está em missão, nós já vimos que é uma igreja que adora, cujo seu propósito e a sua finalidade começa na adoração e termina na adoração. Nós já vimos que uma igreja que está envolvida na missão é uma igreja que ora, é uma igreja que depende do Senhor. Em terceiro lugar, nós vemos que essa igreja, ela precisa ter uma visão dupla, para fora e para dentro. Ela precisa olhar para fora e ela precisa olhar para dentro. E o foco para fora nos aponta que essa igreja, para cumprir o seu objetivo de ir e fazer discípulos de todas as nações, em primeiro lugar, ela precisa ser uma comunidade de contraste. Precisamos ser um povo que não vive de acordo com o padrão e com a ética desse mundo, mas de acordo com as leis de Cristo debaixo da ética do reino. A igreja deve ser um mundo de cabeça para baixo, ou melhor, um mundo de cabeça para cima, que vive em contraste com as civilizações e as sociedades ao nosso redor. A igreja precisa ser uma comunidade que tanto confronta quanto conforta o mundo. E aqui nós precisamos entender uma coisa, meu irmão. O verdadeiro testemunho cristão é vivido na esfera do mundo. É na arena do mundo, quando saímos da igreja, que nós testemunhamos que somos de Cristo. É no nosso trabalho, nas nossas casas, na nossa vizinhança, nas nossas faculdades. É lá que nós somos chamados a testemunhar como seguidores de Cristo. Não somos chamados a testemunhar dentro da igreja, meus irmãos. Somos chamados a testemunhar que somos seguidores de Jesus no mundo. Somos chamados a brilhar como luzes em meio às trevas no mundo. É lá que o nosso testemunho deve ser eficaz. E é lá então que nós confrontamos o mundo, ao desafiar os seus ídolos e as narrativas falsas da nossa cultura, a apontar a idolatria da nossa cultura. Quais são os ídolos que as pessoas ao nosso redor acreditam? Onde eles colocam as suas esperanças? Onde eles colocam os seus desejos? Onde estão as suas expectativas, os seus objetivos de vida? Precisamos confrontá-los e dizer: vocês estão crendo em um ídolo, em um Deus falso. Há um único Deus verdadeiro. Vocês estão acreditando em falsas histórias, vocês estão vivendo falsas histórias.
E então confortamos a esse mundo apresentando o Evangelho como sendo aquilo que realmente pode nos salvar e realmente pode satisfazer os nossos anseios mais profundos. Anunciamos o Evangelho em meio a esse mundo. Nós vamos e fazemos discípulos, mas precisamos ser uma comunidade de contraste, e nós faremos isso, em primeiro lugar, pregando o Evangelho da salvação em Cristo, de modo orgânico, por meio de um evangelismo pessoal. Sabe por que muitas das vezes nós não evangelizamos? Porque nós acreditamos que evangelizar é como um vendedor que precisa convencer as pessoas a comprarem o produto que você está vendendo. Mas não é, o evangelismo não é assim. Quando nós vivemos como uma comunidade de contraste, quando nós vivemos realmente de modo contrário aos padrões desse mundo, quando nós amamos os nossos inimigos, quando nós temos atos de misericórdia e de justiça, quando nós cuidamos daqueles que nos perseguem, quando nós somos capazes de dar a outra face, de amar aqueles que não merecem, quando nós não seguimos a corrente no nosso trabalho, onde está todo mundo pisando na cabeça de todo mundo e tentando se dar bem, mas você ajuda os outros, você é paciente, você é honesto, você é verdadeiro. Quando nós fazemos essas coisas, meus irmãos, naturalmente o Evangelho flui de nós. Naturalmente as pessoas olharão para você e perceberão que há algo diferente na sua vida. Naturalmente as pessoas verão em você algo que chamará a atenção, algo que os diferenciará de todos ao seu redor. E nesse momento, quando essas pessoas notarem, é aí que a gente prega o Evangelho. Quando as pessoas perguntarem para nós, cara, eu vejo que todo mundo aqui está tentando passar a perna um no outro, por que você está tentando me ajudar? Quando o seu vizinho que bota o som alto no sábado à noite, te atrapalha de dormir, e na manhã seguinte, você está fazendo uma boa ação para ele, você está dando um bom dia para ele, e esse cara pergunta, que loucura é essa? São em momentos assim que o evangelismo flui naturalmente, quando nós vivemos a verdade que transforma as nossas vidas. O evangelismo não é isso. Mas quando nós de fato vivemos como cristãos na esfera do mundo, nós naturalmente falaremos de Jesus, porque as pessoas naturalmente perceberão algo diferente. E quando elas perceberem esse algo diferente, é aí que você fala, é porque eu sou servo de Jesus, é porque eu sirvo a Jesus. Nós temos dificuldade de evangelizar porque nós não temos vivido o resultado do evangelho nas nossas vidas. Porque nós temos falhado em testemunhar nesse mundo como cristãos. Nós agimos e reagimos exatamente como aqueles que não têm Cristo. E que esperança nós podemos dar a esse mundo? Nós mesmos precisamos desfrutar das verdades do Evangelho em nossas vidas. Nos alegrar com elas. Experimentar os resultados desse Evangelho na nossa própria vida. Como nós anunciaremos um Evangelho que pode transformar a sua vida, se ele não transformou a nossa vida? Mas à medida em que nós vivemos como cristãos nesse mundo, somos capazes de ir, pregar esse Evangelho e fazer discípulos. E é por isso que nós precisamos viver de modo que reflita o poder do Evangelho, buscando e promovendo a misericórdia e a justiça, sendo um povo que se reúne, sendo um povo que propaga, tem atos de misericórdia, que promove a justiça, aonde ela não está presente. Para isso, nós precisamos conhecer o contexto no qual nós estamos inseridos. Quais são os ídolos da nossa cultura? Quais são os objetivos de vida das pessoas? Onde elas colocam as suas esperanças? Quais são as mazelas do nosso bairro? Quais são as dificuldades, as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor? Como nós podemos ir de encontro a essas necessidades e satisfazê-las? Isso nos mostra, meus irmãos, que para pregarmos o Evangelho, para fazermos discípulos de todas as nações,
Palavras e ações devem andar juntos. O testemunho cristão é a verdade que transforma todas as áreas da vida. Desde a maneira como você trata o seu porteiro, até a maneira como você trata o seu chefe, as pessoas que são subordinadas a você. Desde a maneira que você lida com aqueles que lhe são favoráveis e com aqueles que não lhe são favoráveis. Todas as áreas da nossa vida são afetadas pela verdade do Evangelho. Por isso, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos não podem andar divorciados. Porque se nós falamos algo que nós não vivemos, rapidamente as pessoas perceberão a hipocrisia em nossas vidas. E é por isso que a nossa fala e o nosso testemunho, eles precisam ser coerentes. E muitas das vezes, meus irmãos, as nossas palavras, elas serão ouvidas como críveis, se elas forem autenticadas com atos de justiça e misericórdia. Muitas das vezes é quando o incrédulo nos vemos praticando a justiça e a misericórdia, nos verem praticando boas ações, é que eles vão falar, rapaz, esse evangelho que ele está dizendo que transforma vidas, realmente transformou a vida deles, transformou a vida daquelas pessoas lá na igreja. Parece que faz algum sentido mesmo. Esse evangelho que eles estão pregando realmente fez a diferença na vida dessa gente toda. Talvez eu devesse ouvir um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais. Então, uma igreja que vive em missão é uma igreja que ela testemunha com a sua vida e com as suas palavras, como comunidade e como indivíduos. E essa também é uma igreja que está comprometida com missões e com o avanço do Evangelho. Porque a fala de Jesus é para fazermos discípulos de todas as nações. Não apenas os nossos vizinhos, mas além, alcançar povos além da nossa fronteira. Devemos, um povo que está envolvido com a missão de Deus, é um povo que estará comprometido em missões e com o avanço do Evangelho. Mas essa igreja, ela também tem um foco para dentro. Ela olha para fora com o objetivo de trazer para dentro. Ela vai para fora, ela vai para o mundo, ela prega o Evangelho com o objetivo de fazer discípulos e trazê-los para dentro. É o que o verso 20 nos diz. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenados a vocês. O que é isso? Uma vez que nós fazemos discípulos, nós os ensinamos a viver de acordo com Jesus. E onde a gente aprende a viver de acordo com Jesus? Na igreja. Onde a gente é discipulado? Na igreja. Portanto, uma igreja que tem um foco para dentro é uma igreja que está comprometida também em fazer discípulos e levá-los ao amadurecimento. E o que nós precisamos para ser uma igreja assim? Uma igreja com líderes bem treinados, que são capazes de ensinar e serem modelos de uma vida cristã madura para a comunidade. Uma igreja que está envolvida com a missão será uma igreja que terá líderes que exemplificam, que modelam uma vida cristã madura para o povo que está ali. Mas uma igreja que está em missão também será uma igreja onde os seus membros são treinados e são capacitados para a missão no mundo. Aonde cada membro entende que tem um papel na missão, e esse será o foco da palavra na semana que vem. Nós estamos fazendo um funil. Vimos o que Deus está fazendo no mundo, vimos como a igreja se envolve com o que Deus está fazendo no mundo. Na semana que vem veremos como cada um de nós tem uma parte na missão da igreja e, consequentemente, uma parte na missão de Deus. Mas uma igreja que está envolvida na missão é uma igreja onde os seus membros são treinados. E isso, meus irmãos, implica na maneira como você participa do culto. Implica na maneira como você participa das nossas imersões. Compreendendo que tudo aquilo que nós aprendemos, quando a palavra de Deus é exposta, está nos treinando para vivermos na esfera do mundo. Está nos treinando para vivermos e colocarmos em prática essas verdades. De nada adianta, meu irmão, se você vem para a igreja, você ouve o ensino, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se nós não buscamos colocar em prática as verdades que ouvimos na palavra de Deus, se essas verdades, se o sermão, se o ensino não reverbera na nossa vida durante a semana, se nós não procuramos oportunidades de colocar em prática essas verdades,
se nós não oramos para que o Senhor nos ajude a vivenciarmos isso no nosso dia a dia, nós seremos semelhantes, como Tiago diz, a um homem que se contempla no espelho, que ouve a palavra e não a pratica, e logo esquece daquilo que viu. Portanto, uma igreja que está comprometida com a missão é uma igreja onde os seus membros são treinados e onde os seus membros entendem e aproveitam cada oportunidade para ser treinado, para aprender como viver de modo que agrade a Jesus, para entender como viver de um modo que glorifique a Deus nesse mundo. Uma igreja que está comprometida com a missão também será uma igreja onde os pais são treinados a assumirem a tarefa de desenvolverem a fé nos seus filhos, ou seja, serão capazes de transmitir a fé a uma geração seguinte. E esse é um desafio para nós. Somos uma igreja que tem muitas crianças pequenas e nós precisamos transmitir a fé para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Nós precisamos ser capazes de discipular os nossos filhos também, de ensiná-los a fé. E é um desafio para nós no mundo em que nós vivemos, onde desde pequeno eles são bombardeados com histórias que estão querendo captar o coração deles. E como pais, nós devemos nos sacrificar e ser intencionais em educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Uma igreja que está envolvida com a missão é uma igreja onde os pais estão comprometidos em passar a fé para a próxima geração. E por último, uma igreja que está em missão é uma igreja que reflete a unidade do corpo de Cristo, onde essas pessoas que estão aqui, distintas umas das outras, refletem essa unidade do corpo de Jesus. Então essa igreja ela tem um foco para fora, em alcançar o perdido, pregando o evangelho e vivendo o testemunho cristão no meio da sociedade. E ao alcançar esse perdido, ele o traz para dentro, para que ele seja discipulado, treinado e aprenda a viver como um cristão e continue a fazer mais discípulos. E nós temos uma promessa final, meus irmãos, que nós não faremos isso sozinhos. O próprio Jesus nos garante: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O próprio Jesus vai conosco nessa missão. Não tem como dar errado. E a pergunta que eu faço é: se nós nos colocássemos nesse gabarito, como nos sairíamos? Se você se colocasse nesse gabarito, como nós nos sairíamos? Como você se sairia? Como igreja, como indivíduos? Meus irmãos, nós temos nos envolvido com a missão de Deus? Nós temos nos envolvido com a verdadeira história do mundo? Tudo o que nós precisamos para cumprir essa missão está à nossa disposição. O próprio Cristo que nos envia e vai conosco. O Espírito Santo que nos ensina e nos enche. O que nos falta para de fato estarmos em missão? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos ser confrontados pela Tua palavra, Deus. E que por meio disso, desse confronto, o Senhor venha nos despertar. Aqueles que estão cansados, desanimados e com sua fé esmorecendo, que o Senhor os alcance nessa noite e reavive essa fé nos seus corações, despertando-os, Senhor, de um marasmo espiritual, de uma preguiça espiritual. Aqueles que estão confortáveis em seus pecados secretos, que o Senhor produza verdadeiro arrependimento em suas vidas. Aqueles que estão vivendo de modo displicente, entregues aos confortos desse mundo, vivendo outras histórias que concorrem, Deus, para ganhar os nossos corações. Que o Senhor abra os seus olhos, para que possamos perceber, Deus, para a grande tarefa que o Senhor nos tem chamado.
a cada um de nós, Senhor, a começar em minha vida. Desperta-nos para que possamos cumprir a Tua missão, Senhor, para nos envolver com aquilo que o Senhor está fazendo, para que de fato sejamos a Tua igreja, o Teu povo, que anuncia boas novas de salvação em Cristo Jesus, e que vive como uma comunidade de pessoas que foram redimidas, transformadas em todas as áreas da sua vida, que praticam a justiça e a misericórdia, que vivem como povo de Deus, que estão comprometidos em discipular uns aos outros, em cuidar uns dos outros, que estão comprometidos em aprender mais da sua palavra e submeter a ela, que estão comprometidos em viver um testemunho na esfera desse mundo, que aponte realmente que as nossas vidas foram transformadas por esse Jesus que nós declaramos que transformou o nosso coração. Que possamos anunciar as boas novas, que sejamos de fato o seu povo, Deus. Por isso, desperta-nos nessa noite, aviva-nos nessa noite, para que possamos cumprir os teus propósitos para as nossas vidas, como cristãos individualmente e como igreja, como povo do Senhor. Não nos permita, Senhor, estarmos com os nossos corações tomados por outras prioridades, mas nos ajude a estarmos comprometidos com Cristo. Que essa missão arda em nosso coração, Deus. Quando estivermos nos nossos trabalhos, na nossa casa, na nossa vizinhança, em nossas faculdades, escolas, aonde quer que estejamos, precisamos nos lembrar que somos teus, Senhor. Que o Senhor nos deu uma missão de sermos sal e luz nesse mundo. E que ao sermos sal e luz, esse mundo em trevas glorificaria ao Pai por meio de nós. Nos ajude a sermos sal e luz, Senhor. Nos ajude a sermos teu povo. Nos capacite para essa missão, Pai. Temos alegria em sermos instrumentos em tuas mãos. E que o Senhor venha e faça grandes coisas através de nós. Porque cremos num grande Deus. Um Deus que é capaz de fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Um Deus que responderá às nossas orações para que a gente dê fruto e para que a gente seja capaz de cumprir a tua missão. Nos ajude, Senhor, a termos uma mentalidade de que Jesus nos deu uma missão. Possamos ir e cumprir essa missão para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém.